Salve, salve galera ligada em mais um Game Talk. Tudo bem com vocês? Sentiram a minha falta na terceira rodada, após a terceira rodada do campeonato, no último fim de semana? Não apareci por aqui, né? Mas estou de volta com mais um Game Talk para vocês. Game Talk Home Office. Em nome do Camping Clube do Brasil, nossos parceiros, amigos do grande, do ilustríssimo, do fabuloso Arnaldo Martins. Arnaldo Martins deve estar meio boladão com o fogão dele, mas fogão tá campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Tá só treinando o time aí pro estadual. Vambora, que a gente vai começar mais uma resenha. Valeu, giro ponteiro, ya! E na primeira vez, primeira não. Segunda vez que os times grandes do Rio finalmente vencem na rodada afinal, na quarta rodada. Vasco, Flamengo e Fluminense finalmente venceram seus jogos. Na segunda rodada, o Botafogo, ainda com seu time lá alternativo, tinha derrotado a Luzinha, né, a Portuguesinha, por 2-0 no Engenhão. Mas depois, o Fogão, depois de ter perdido na primeira rodada para o Maricá, em casa, depois jogou com o Sampaio Correia lá em Saquarema e perdeu. Detalhe que o Botafogo chegou a ter 2 jogadores a mais, hein? E no meio de semana o Botafogo perdeu de novo em casa pro Voltaço, Volta Redonda. Volta Redonda, que é o segundo colocado do campeonato, hein? Aliás, sabe quem são os 4 primeiros colocados do campeonato após essas 4 primeiras rodadas? 12 pontos em disputa. Em primeiro, Maricá, galera, é o caçulinha Maricá, em 12 pontos, fez 10, somou 10, 3 vitórias, um empate, está invicto. O caçulinha tem 10 pontos. Em segundo lugar é o Voltaço, Volta Redonda que depois, né, que perdeu ali na segunda rodada, não, na primeira rodada, né, o Volta Redonda perdeu. O Volta Redonda ganhou os 3 jogos, está com 9 pontos, 3 vitórias, 1 derrota. E em terceiro lugar, o Nova Iguaçu, o Laranjinha da Baixada, que é o atual vice-campeão carioca, está com 7 pontos em terceiro lugar. Perdeu aí, né, no até então duelo dos líderes dessa rodada, Maricá e Nova Iguaçu. Maricá venceu com 2 gols de pênalti. E em quarto lugar, a Luzinha Carioca, a portuguesa, que tem 6 pontos, tem 2 vitórias e 2 derrotas, está empatada com o Vasco. Vascão que hoje ganhou a primeira, hein? Mas ainda está invicto. O Vascão é o único dos grandes invicto, hein? Porque o Vasco empatou os 3 primeiros jogos, né? E agora venceu o Madureira, jogo em Manaus, volta dos titulares. 2-0 Vascão, Paulinho e Verratti. El Pirata fez o seu gol já, artilheiro. No mais pro fim do jogo, o Vasco soube controlar bem a partida, não teve muita dificuldade diante do time do Madureira, do apenas esforçado time do Madureira, e o Vascão conseguiu aí a sua primeira vitória, 2-0. O jogo foi lá na Arena Amazônia, né? Tem sido bem comum aí, né, os cariocas vendendo, né, seus mandos de campo. O Flamengo até agora é campeonato carioca, mas o Flamengo não jogou nenhum jogo no Rio de Janeiro ainda. O Flamengo jogou as 4 primeiras partidas no Nordeste. Primeira rodada jogou lá em Aracaju, depois jogou em Campina Grande, e os 2 últimos jogos jogou lá em São Luís, no Maranhão. E o Flamengo agora vai jogar com o Volta Redonda. O mando é do Flamengo. Os titulares voltam,
mas o Flamengo não vai jogar no Maraca ainda, porque o Maraca ainda está fechado, só reabre no dia 30 de janeiro, ou seja, daqui a uma semana mais ou menos que o Maraca vai reabrir, ou seja, no próximo meio de semana. Então, esse fim de semana próximo, o Flamengo ainda vai jogar fora dos seus domínios com a volta dos titulares, hein? Então, galera, daqui a pouco a gente volta aí para falar mais um pouco do Super Carioquinha 2025, super para os pequenos, hein? Até já, galera! Ser sócio do Camping Clube do Brasil é uma oportunidade de vivenciar o camping de forma mais completa, segura e agradável, com acesso a uma série de benefícios que tornam a experiência ainda mais rica e gratificante. Além de infraestrutura de qualidade, você faz parte de uma comunidade apaixonada pela natureza e pela prática do turismo sustentável. Se você é um amante do camping ou deseja se aprofundar nesse estilo de vida, o CCB é o lugar ideal para aproveitar ao máximo cada momento ao ar livre. Entre de sócio agora mesmo para o Camping Clube do Brasil. Estamos de volta com sua resenha vespertina, matutina, não tem hora, é a sua resenha Game Talk, começando aí 2025, em nome do Camping Clube do Brasil, dando aquela força, galera do Camping Clube. O Game Talk está de volta para falar agora da vitória do Mengão diante do Bangu. Banguzinho, coitado do Banguzinho, levou 5-0 dos reservas dos meninos do Flamengo. 5-0. Também teve um jogador expulso ali logo aos 8 minutos no primeiro tempo. Jogada irresponsável, né? O jogador atingiu, né, direto o tornozelo do jogador do Flamengo. Foi expulso direto, bem expulso. E o Bangu não conseguiu segurar. O Bangu, gente, o tradicional Bangu, time lá, né, de moça bonita. O Bangu é o lanterninha do campeonato após 4 rodadas. Olha, um pontinho só, né, um pontinho só diante do Vasco. E o Bangu ainda vai pegar Botafogo e Fluminense. É bem verdade que já pegou 2 grandes, né? Pegou o Vasco, foi o único ponto, e pegou o Flamengo, levou esta sapatada de 5-0. O Banguzão segue na lanterna. O ruim é que o Bangu perdeu 2 jogos em Moça Bonita, né? O Bangu perdeu e por isso está numa situação delicada, já que outros times aí, por exemplo, Sampaio Correia, né, que tem muito menos tradição, o próprio Maricá Caçulinha, gente, está arrebentando a boca do balão. Já pensou o Maricá seu primeiro ano na Série A e já disputa as semifinais do campeonato? Olha, não sei não, hein? Ó, o Maricá já enfrentou o Fluminense e o Botafogo. 6 pontos, ganhou 4. E só não ganhou do Fluminense porque levou um gol nos acréscimos do segundo tempo, um gol de pênalti. Até um pênalti bobo lá cometido pelo jogador do Maricá na terceira rodada. E por isso foi 1-1 jogo contra o Fluminense. O Maricá venceria o Fluminense e o Botafogo. Os 2 últimos campeões da Libertadores. Só isso, Maricá. Mas enfim, o Flamengo ganhou, venceu por 5-0. Garotada finalmente deu conta do recado. A galera já tá ficando meio braba. O Flamengo, nos 3 primeiros jogos, né, tinha perdido 2 e empatado apenas 1, né? Então o Flamengo tinha perdido pro Boa Vista e pro Nova Iguaçu, esses 2 jogos como mandante, né? E aí conseguiu golear o Bangu, né, por 5-0 e empatou com o Madureira, o mando do Madureira. O jogo foi lá em Campina Grande, o jogo foi 1-1. Então agora o Flamengo fez 4 pontos, subiu um pouquinho ali na tabela, tá? Ainda quem diria, o Flamengo ainda não está na posição que deveria estar, né? Mas está começando a reagir.
E na próxima rodada já vai voltar os titulares. Quinta rodada vai voltar os titulares. Quem antecipou a volta dos titulares foi o Fluminense. Fluminense, a princípio, iria voltar com o time titular apenas na quinta rodada, no domingo, jogo diante do Madureira. O mando é do Madureira, mas o jogo vai ser lá em Cariacica, no Espírito Santo. O Fluminense ia voltar com os titulares naquele jogo. Porém, como as 3 primeiras rodadas, o desempenho da molecada tricolor, com alguns titulares ali, titulares meio que reservas ali, foi pífio, né? Foi fraco. O Mano resolveu antecipar a volta dos titulares para o jogo de hoje diante da Lusa, né? No Luso brasileiro, o Mano da Portuguesa. Praticamente todo o time titular voltou. E o Fluminense conquistou uma boa vitória diante da Portuguesinha por 3-1. 2 gols, sabe de quem? Germán Cano, Germán Ezequiel Cano, herói tricolor em 2023, né? Artilheiro da Libertadores. Ele que foi artilheiro brasileiro de 2022. Em 2022 fez 44 gols, em 2023 40 gols. Ano passado ele teve uma temporada muito fraca, muito abaixo, muitas contusões, né? Não teve muita chance também, se machucou muito. Mas olha, Germán Ezequiel Cano voltou com sede de gol e fez até gol de pênalti, que não é a especialidade dele. Galera sentiu aquele frio na barriga na hora que o Fluminense teve o pênalti, mas ele pediu para bater e dessa vez bateu com categoria e fez o segundo lá. O Fluminense, né, já tinha feito 1-0 com o Keno. A Portuguesinha, um bom time, né, um time organizado, chegou a diminuir ali no primeiro tempo ainda, 2-1, botou aí um pouco de fogo no jogo, mas aí no segundo tempo o Fluminense voltou com o mesmo time, mas logo depois começou a mexer, a Luzinha também, o jogo deu uma esfriada, deu uma amornada, o Fluminense digamos que controlou bem o jogo ali, né? Fez o terceiro gol, num gol de oportunismo, jogada lá do Kevin Serra, né, do colombiano, né, que foi herói tricolor nas 2 últimas rodadas do Brasileiro, salvando o time aí da degola. Foi numa jogada, recebeu, escorregou, perdeu a bola, brigou, conseguiu recuperar a bola, ainda chutou. Goleirão da Portuguesa deu mole, espalmou, e quem estava ali no cangote, no rebote, para só empurrar para dentro do gol, ele, o artilheiro Germán Cano, fazendo o terceiro e dando números finais. Depois o Fluminense ainda fez umas mudanças, perdeu mais alguns gols. Canobi, último lance do jogo, meteu uma bola na trave. O garoto Riquelme Felipe fez um jogadaço, deu um tirambaço de fora da área, o goleirão pegou. Enfim, o goleiro da Lusa pegou bem, o Fluminense poderia ter ganho melhor, mas enfim, conquistou a sua primeira vitória. Daqui a pouco a gente volta. Finalizando agora o último bloco do nosso Game Talk, da sua resenha esportiva. Game Talk, acompanhando de perto estadual, tiro curto, já 4 rodadas, já 12 pontos disputados. Eu disse aqui, os 4 primeiros são 4 times pequenos. O Fluminense, com a vitória de hoje, primeiro no campeonato, subiu para a 6ª colocação. O Vascão, com a vitória de hoje também, a primeira, subiu para a 5ª colocação. O Botafogo é o penúltimo. O Botafogo só apenas uma vitória em 4 jogos, uma vitória e 3 derrotas. E o Flamengo também melhorou um pouquinho ali, mas ainda está numa colocação ruim. O Flamengo ainda está em 9º lugar, muito aquém do esperado. Mas agora a galera vai voltar e o Flamengo tem tudo aí também para começar a conquistar pontos. Galera, não se esqueçam que ainda não tivemos nenhum clássico disputado. Os clássicos começam na 6ª rodada, que vai ser Botafogo e Fluminense no Engenhão, daqui a, né, da próxima meio de semana. Esse vai ser o primeiro clássico, e aí depois também cada rodada praticamente vai ter um clássico aí. Então, os times grandes que já perderam pontos pra caramba para os pequenos ainda vão se enfrentar.
Então, um vai tirar ponto do outro. E se der empate em todos, os dois vão perder ponto. Então, assim, é uma grande chance, temos uma grande chance de ter ali, pelo menos ali, uns dois times aí, né, pequenos entre os quatro, hein, ó. Maricá tá ali, beliscando, Volta Redonda, que foi o campeão da Série C do ano passado, o brasileiro da Série C, não se esqueçam, o Voltaço vai jogar a Série B do brasileiro esse ano, hein. Volta Redonda está ali no cangote, em segundo lugar. O Nova Iguaçu, que também tem um time bom, e já não é de hoje, tem um trabalho ótimo, base está em terceiro, e a Luzinha ali em quarto, brigando ali próximo ali com o Vasco, com o Fluminense, mas ó, Maricá, Volta Redonda, né, e o Nova Iguaçu, ó, esses três aí, tem chances aí de se classificar entre os quatro, hein, vai sobrar grande, no Vasco não vai dar os quatro grandes na semifinal de novo não, hein, se bobear vai dar só uns dois. Se não der, só um, porque os times, né, grandes resolveram poupar a galera, mas assim, em outros anos eles também fizeram isso, né? Só que mesmo com os times de garotos, os times reservas, deram conta e ganharam a maioria dos jogos, os grandes. E esse ano está sendo bem diferente, né? Ou seja, quarta rodada aí, 12 pontos disputados, Vasco ganhou 6, ou seja, ganhou metade. É o único invicto dos grandes, né? Uma vitória só e 3 empates. O Fluminense perdeu 7 pontos, né? Tá com 5. Perdeu um jogo, empatou 2 e ganhou o primeiro hoje. O Flamengo, em 4 jogos, né? Venceu um, que foi o dessa rodada também, empatou outro e perdeu 2. E o Botafogo, penúltimo, venceu apenas um e perdeu 3. Então, Carioquinha 2025 vai ser Carioquinha mesmo. Acho que vai ser Carioquinha mesmo. Bom, mas os pequenos não tem nada a ver com isso. Mérito para eles. Os times grandes, né? Estão se preparando para as competições muito importantes que vão disputar. Flamengo e Botafogo vão disputar a Libertadores mais uma vez. Fluminense e Vasco vão disputar a Copa Sul-Americana, né? Botafogo e Flamengo, gente, dia 2 de fevereiro, sem ser o próximo fim de semana, no outro, eles vão jogar aquela Supercopa dos Campeões, hein? O campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileiro vai ser dia 2 e o clássico vai ser Flamengo e Botafogo, hein? Vai ser um jogão, hein? Com certeza com os times titulares já valendo taça. E o Botafogo em fevereiro também vai disputar outro título, né? Que vai ser a Recopa Sul-Americana, diante do Racing, né, da Argentina, que foi o campeão da Copa Sul-Americana. O Botafogo, campeão da Libertadores, vai disputar a Recopa em fevereiro, né? E em abril começa Libertadores, fase de grupos e Sul-Americana também. E em junho, vocês sabem, Mundial de Clubes da FIFA. Primeira grande competição da FIFA. 32 clubes dentre os mais poderosos e Flamengo, Botafogo e Fluminense estarão lá, hein? Estarão lá representando o futebol brasileiro e o futebol carioca, hein? Show de bola! Então o brasileiro vai começar já ali em março, vai ser correria, Copa do Brasil já começa as fases iniciais aí em fevereiro, então tem muito jogo chegando aí. Então os pequenos, né, os grandes ou melhor, estão dando prioridade a essas outras competições. Essa que é a verdade, né? Já levantei aqui a bola para vocês num programa aí, o primeiro, né, do primeiro ou segundo desse ano, dessa questão do estadual. Vale a pena? Para os pequenos vale, mas para os grandes, será que vale? Né? Nem premiação paga, né? Nem premiação nenhuma a federação dá. Então, não sei se vale a pena. Por isso que eles não estão dando muita importância. Mas quando voltarem com seus times titulares, com certeza vão ganhar a maioria dos pontos e ainda tem chance, ainda estão no paro aí para ficar entre os quatro. São times grandes, são times de respeito, né? Então é bom não menosprezá-los, mas que vai ser difícil entrar os quatro, vai. Eu apostaria aí uns 2, talvez 3, pode ser. Não sei se o Botafogo se recupera a tempo, aliás, assim como nos últimos anos, né? Mas o Botafogo priorizou outras competições, ano passado não precisa nem falar o que o Fogão arrumou, então talvez o estadual tenha que ser
repensado. Tá bom, galera? Então a gente se despede por aqui, agradecendo a vocês a audiência, a paciência. Curtam, compartilhem, nos indiquem. Um grande abraço para a galera mais uma vez do Camping Clube do Brasil, nossos parceiros. E a gente volta no fim de semana. Um abraço, fui!